Ó quem chegou aí, ó. Jair Henrique. Ei, Jairzinho. Oi, Jairzinho. Vai ter Jair até 2052. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Fala, seus mal diagramados! Mais uma semana em que fomos obrigados a acompanhar o reality show Pesadelo na UTI, transmitido diretamente do hospital Death Star, estrelando Jair Bolsonaro e grande elenco. A internação dessa desgraça se transformou num verdadeiro circo. Desde o começo aconteceu tudo que quebra os protocolos de unidades de saúde. Teve foto da equipe na cama com o paciente, 10 médicos papagaios de pirata acompanhando o mito para a troca de quarto, louvorzão no corredor, liberação dos banheiros para uso dos patriotários acampados, entrevista com o César Filho e o fato mais engraçado até agora, depois que o excrementíssimo realizou live para vender capacete de grafeno com o Nelson Piquet, o STF decidiu que ele estava apto a receber intimação no hospital e mandou um oficial de justiça notificá-lo no leito de morte mesmo. Se tá bom para ser garoto propaganda de capacete, tá de boas para assinar papelada. Eu não vou negar, estou adorando esses requintes de crueldade debochada da justiça contra o mesmo homem que, na época da pandemia, mandava os eleitores invadirem hospitais para comprovar que médicos recebiam 18 mil para cada diagnóstico de Covid. Se pensar bem, ainda está no lucro, já que não tem ninguém indo importuná-lo para analisar por que a sonda nasogástrica fica por cima do nariz e não na parte interna. Pegar o telefone, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGF sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada sobre vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daí para frente. Salve, salve, galãs e galoas! O choro é livre. O Bolsonaro, no entanto, já é um detento no Death Star, Estrela da Morte, o hospital Death Star. É isso, né? E com direito à vigília na porta do hospital. Nesta reunião de seres humanos da série D, presenciamos, nesta semana, uma reunião das piores pessoas já nascidas no país, como Sargento Faur, Caroline de Tone, Delegado Caveira, Osmar Terraplana e outros, orando em missa celebrada por quem? Padre Kelmo, que é tão padre quanto o vocalista do Ghost e tem menos chance de participar do conclave para ser o novo Papa do que a Madonna, que foi excomungada pela Igreja Católica por 3 vezes. Apesar do ato supostamente católico desse cosplay de Jorge Aragão de batina de loja de fantasia, tivemos também presença de evangélicos, como o pastor Silas Malafaia. Tchau! Esse esteve presente bem num dia em que a oficial de justiça apareceu e, claro, que não perderia a oportunidade de defender o seu macho e de reforçar a obsessão por Alexandre de Moraes. Surpreendentemente, sem desafinar muito e nem meter melisma em semitom desta vez. Já! Senhor, tem piedade. Pela intercessão da Mãe de Deus, ó Salvador, salvai. Pela intercessão da Mãe de Deus, ó Salvador. Planeta, derrame as suas bênçãos para que o nosso presidente Bolsonaro volte a andar por esse país. Queria saber se tivesse internado um parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça e que o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI que Bolsonaro gravou uma live. Bolsonaro é um desobediente de médico. O médico não autorizou o Bolsonaro a fazer live. Eu estava conversando com o doutor aí. Ele falou, pastor, quem controla ele? Ele é um cara
Pô, eu vou fazer o quê? Então, quer dizer, essa desculpa que vai ser dada, que eu já sei que vai... Eu tô me antecipando na desculpa deles. Não, Bolsonaro... Já tá? Já, então já deu, então eu nem li. Então, para ver, isso é uma desculpa esfarrapada sem tamanho. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Se Bolsonaro ainda resiste, infelizmente o Papa Francisco morreu um dia após a Páscoa, horas depois de encontrar o vice-presidente americano J.D. Vance, o que é compreensível. Eu também preferiria morrer depois de apertar a mão desse sujeito. A morte do sumo pontífice desencadeou dois fenômenos. Um era esperado: supostos cristãos de direita celebrando a morte do religioso que consideravam comunista só porque não defendia a extinção em massa de minorias. Outra inesperada: como o filme Conclave estreou na Prime no mesmo dia da morte nas redes sociais, os opinólogos deixaram um pouco de lado os debates sobre taxação do Donald Trump e começaram a ser especialistas em eleição de Papa. Embora eu tenha visto o filme, eu não manjo nada de direito canônico, mas se puder votar, quero o Fábio de Mello de calça branca coladinha como próximo Papa. Só porque eu sou favorável da união de entretenimento com o sagrado. Seria também o primeiro Papa que adotou um bebê reborn com síndrome de Down. Inegavelmente interessante, vai. Mas naquilo que era esperado, tivemos as lacradas, como o Jair deixando escapar um risinho maroto ao falar da morte do Papa e o sargento Faur se negando a assinar uma moção de homenagem a Francisco porque não bota o nome em nada que é proposto pelo PT e pelo PSOL, enquanto o Marcel Van Hatten enfiou um papo de Venezuela no meio dessa conversa. Sabemos, sim, o porquê vocês se esquivam tanto de apoiar justamente esse Papa enquanto celebram os Malafaias e Freis Gilsons. É mais claro que o Hermeto Pascoal é um marcador sociopolítico. Como é que o senhor vê o legado de Francisco à frente da Igreja Católica e o que esperar do próximo Papa? Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no Vaticano. Eu absolutamente nada tenho contra o extinto, contra o Papa Francisco, pelo contrário. O que eu tenho mesmo é contra o partido dele. Então, como eu vi escrito PT na frente, eu não assino nada. Nada que o PT proponha e o PSOL proponha, eu não assino. Muito se reclama de inversão de valores na sociedade, abordagem adotada para relativizar racismo, homofobia, transfobia e outros preconceitos que costumam ser gabaritados por qualquer cidadão de bem, não é mesmo? Ao mesmo tempo, essa mesma turma não se preocupa nem um pouco com o desvirtuamento da própria fé cristã. Reclamam de um Papa que dedicou a vida pelos mais pobres e pela igualdade social, acolhendo minorias, enquanto encaram com naturalidade o surgimento de um adolescente pastor que fica famoso da noite pro dia, falando atrocidades em línguas e exigindo pix dos fiéis. E não é só. Enquanto o Papa ligava todo santo dia para Gaza na intenção de denunciar o genocídio israelense, os cristãos atuais batem palma para figuras como Pastor Sargento Isidoro, deputado federal que publica vídeo reclamando da falta de sexo com a esposa. E se tudo isso não pode ser visto como absurdos religiosos de nossos tempos, a igreja fundada pela André Surak para acolher garotas do job, gays, drags e transexuais, muito menos. Se as igrejas evangélicas se transformaram num caos em que existe até gira com bandeira de Israel e macho fazendo troca-troca no monte, vai ter pastor de salto batendo leque sim. Vai ter MC que canta sobre ressaca e sentadinha reclamando de ateu também. Estão felizes, Lutero e Calvino? Era isso aí que vocês queriam? Então, recebam! Eu tô indo pro médico. Que médico? O seu. Eu vou pro seu. Eu vou saber se ele proibiu de você me dar um negócio. Já tem mais de 2 meses que você fez a cirurgia, tá certo? Homem também não é frangalho, não. Pago comida, pago luz, pago água. Eu nunca deixei faltar nada pra você. Você não já tá vendo que você tá boa? Filme ela. Você não já tá boa, graças a Deus. Tá tomando quimioterapia nova, cabelo funcionando, tudo. E não pode dar, por que não pode? Eu vou lá saber. Eu só creio se o médico me der escrito. Deus é Deus, mano.
Deus é Deus, você só respira porque Deus existe, mano. Porque ele se pregou lá na cruz, mano. Você tá louco? Você vai ser ateu, mano? Tá louco? Tá louco? Deus é Deus, mano. Tá maluco? Se a igreja virou esse monstrengo disforme no Brasil, a polícia sempre se esforça para ser tão criticada quanto. E não me refiro apenas à polícia militar, que tem participado de cultos na Universal, fusão que consegue ser mais tenebrosa que os duetos de Michael Jackson com Ed Murphy e do Supla com o Calbi Peixoto. Sim, esses dois duetos existem. Nesta semana, por exemplo, a crítica é endereçada à PRF, mais especificamente a Anderson Okazaki, que agindo como blogueirinho de farda, resolveu gravar vídeo como se fosse porta-voz oficial da corporação para questionar se vale a pena se sacrificar pela sociedade depois da morte de 3 colegas numa perseguição. Que ele esteja triste com a morte dos parças é compreensível, porém, contudo, todavia, existe hierarquia e regras dentro da PRF que vedam um conteúdo que escancaradamente tem o objetivo de vitimização e exigência de respeito da sociedade, que nas entrelinhas a gente pode interpretar também como uma forma de pressionar por expansão de salários e regalias. Esse papo batido de policial cansa. Quando você vira agente de segurança, presume-se que há um risco maior de morrer. Faz parte da profissão. Eu vou ter bico de papagaio e pubalgia por ficar muito tempo sentado. Motoboy não vai nem conseguir andar aos 60 anos. Faxineira perde 10 centímetros de altura até os 40 de tanto abaixar, levantar e desgastar os discos da coluna. Cada um que segure seus BOs ou procure ocupação melhor. Mas é aquilo, né? É cultural no país achar que só a sua profissão merece respeito e que tudo que os outros fazem é fácil e deveria ser desvalorizado. Vale a pena arriscarmos as nossas vidas por você? Hoje, 3 amigos da PRF com que eu trabalhei e aprendi muito sobre combate ao crime perderam suas vidas em um trágico acidente de trânsito. Acidente esse em decorrência de uma perseguição a uma motocicleta, utilizada por criminosos que há tempos roubavam aquela região. Isso nos leva a refletir. Será que vale a pena? Será que vale a pena lutarmos por uma sociedade que muitas vezes não valoriza o trabalho da polícia e se limita a nos criticar, nos chamando de inimigo do trabalhador? A verdade é que somente aqueles que têm esperança de um futuro melhor compreendem o sacrifício que envolve proteger o próximo. Esses agentes não eram obrigados a realizar aquela perseguição. Poderiam ter justificado, sim, a decisão e deixado os criminosos fugirem, já que a motocicleta sempre oferece uma vantagem em relação à viatura. Mas eles escolheram agir porque queriam garantir que você, trabalhador, que se esforçou para conquistar o seu carro ou sua moto, não fosse vítima de mais um roubo. Agora a pergunta que fica é: vale a pena arriscarmos as nossas vidas por você? Se uma diarista cobrar R$300, vê isso daí 5 dias na semana. É o que uma pessoa ganha sendo CLT. Porque as diaristas estão ganhando muito bem, estão ganhando mais que um engenheiro. Meu bem, vai ser diarista também. Ganhar a eleição em 2022 foi um deleite. Quem não se satisfez com a decepção do mito perdendo com a máquina na mão, está morto por dentro e ainda não sabe. Mas, quase 3 anos depois daquele momento de puro êxtase, temos que reconhecer que o Zeitgeist do Brasil, se bobear, deu até uma piorada. Isso não é ser pessimista, não. Lula, de volta à presidência, esteve longe de frear a tendência do Brasil continuar sendo o centro espiritual neopentecostal da parede preta, o que gera delírios e alucinações socialmente aceitas, como Marcos da SWAT, o Marcos Duval, manja-rolo, um senador que só aparece em público mais desligado da realidade que a Baby do Brasil depois da overdose de chá de fita, misticismo de feirinha de artesanato e crentismo da Sara Nossa Terra. Agora, ele confia piamente que a OpenAI realizou um levantamento sobre quais são as 10 mil pessoas mais inteligentes do mundo. E ele estaria entre elas. Meu irmão, se a lista fosse das 10 mil pessoas mais inteligentes do Espírito Santo, já seria difícil de acreditar. Mas do mundo, eu tenho certeza que até gênios socialmente reconhecidos negariam tal avaliação. Porém, o cara que fingiu ser da SWAT, é reconhecido por manjar a rola do Flávio Dino, aceita muito bem. Em níveis municipais, a situação política também é pavorosa.
Em Santa Bárbara do Oeste, o vereador Rony Tavares, do Republicanos, entregou o esquema mais conhecido em prefeituras do interior por todo o Brasil. O tráfico de influência que troca voto por encaixe em fila de exame, cirurgia, consulta médica e vaga comissionada. Isso é uma farsa que o brasileiro finge não saber para continuar a viver tranquilamente, como fingir que a maioria das garotas de programas e transexuais não são contratados quase que exclusivamente por homens casados. Vacilou, faltou malandragem e sobrou cabacice. Eles me colocaram entre os 10 mil mais inteligentes do planeta. Tá de sacanagem. Eu tenho que levar a sério isso. Porque eu entrei em contato e o CEO da OpenAI pediu para que eu fosse lá no Vale do Silício, Califórnia. Ele quer conversar comigo pessoalmente. E conversando com outra pessoa para tentar levantar o quê? Eles estão querendo me convidar para a parte estratégica da OpenAI. Olha só. Quando a gente fala lista, gente, é aquele sistema que nós colocamos. Todos os nomes que chegaram no nosso gabinete, a gente coloca no sistema, isso vai para o Giovanni, que toma conta da pasta. Todo mundo sabe disso, junto com o Joel. Então ali ele leva para o secretário depois, só que as pessoas ligaram, né, falando, poxa, a gente acabou aí conseguindo. Só que, como eu disse para vocês... Mas então, Rony, mas desculpa, peraí, isso aí tem que falar para o Ministério Público, a gente entende isso. Não, mas isso daí fere o que o Ministério Público preconiza, entendeu? Não, mas não tem que tomar cuidado com essa fala. Eu entendi o trabalho, eu entendi que as pessoas foram assistidas, mas quando você fala isso, você prejudica a administração, entendeu? Mas eu fico muito preocupada quando eu ouço que agradecer a secretários, agradecer a funcionário da prefeitura por atender pedidos específicos de exames de pacientes, de eleitores que talvez procuram determinado vereador. Eu fico muito preocupada, primeiro porque, para mim, isso é um claro abuso de poder, tem até um crime dentro do código que fala sobre esse tráfico, né, de influência, que é você usar do seu cargo para, muitas vezes, influenciar, favorecer certas pessoas, sendo que a gente tem, dentro do SUS, uma fila estabelecida e a gente tem um hall de pessoas que precisam ser atendidas. A gente tem que averiguar isso aí, investigar. Eu acredito com a vinda do secretário de saúde aqui. Favorecimento, benefícios para o rei. Ah, mas eu quero saber. São milhares de pessoas que precisam de exame, não são 30 pessoas numa listinha não, de amigo de vereador. Semanas atrás, Nazi realizava um show em Minas Gerais e gritou sem anistia. Em seguida, ouviu umas vaias e pediu para aqueles que não concordassem fossem embora da apresentação. No último fim de semana aconteceu algo semelhante, mas com Digão, ex-Raimundos. Ele tocava no Ceará e um grupo começou a gritar sem anistia. O músico continuou o show, mas um fã passou a mostrar o dedo do meio e provocar o guitarrista, que desceu do palco para confrontar o homem. Em vídeo, Digão explicou o ocorrido. E vou te dizer que, apesar da minha discordância com ele e de já ter até batido boca com o cara nas redes sociais, tanto o Digão quanto o Nazi estão certos. Se você gosta do músico, mas discorda do posicionamento político dele, vai no show encher o saco de quem tá trabalhando por qual motivo. Ouve a porra da música com aquela culpinha escondida, toma um chopp, dá ideia nas minas e vai embora. Se dê o direito de relaxar um pouco. Nem todo rolê é pra colar e fazer proselitismo político. Tem hora que é só pra curtir também. Não vou entrar no mérito de que o Digão mente ao dizer que só se posiciona politicamente nas músicas e aceita o contraditório. Porque no auge do bolsonarismo, ele devia ter até um altar em casa com uma imagem do mito feita em gesso. Mas que fã mala é insuportável, nisso aí eu não vou tirar a razão do cara não, me desculpem. Eu te dou seu dinheiro, você pode ir embora. Eu pago pra você. Você pode ir embora. Você tá feliz? Tá todo mundo feliz aqui. Você vai criar uma vaca, não, nego. Vocês falaram sem energia. Eu respeito vocês. Agora me respeita também.
casa lotada, todo mundo cantando, tudo massa demais. E aí um grupo de 5 ou 6 pessoas começou a gritar o sem anistia. E eu, cara, eu fiquei de boa, né? Porque eu nunca usei o palco de palanque, e se eu tiver que falar alguma coisa de política, a gente fala através da música, não do blá blá blá. E aí umas 2 músicas depois, não era nesse mesmo grupo, tinha um cara ali atrás que ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mal pra mim, né? E aí quando ele viu que eu vi, ele ficou fazendo assim mesmo, sabe? Aí eu falei, meu irmão, opa, aí eu parei, desci, cheguei na cara dele e falei, meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara agora. Aí ele baixou a mão assim, aí ficou assustado e falou, não, pô, você tem que tocar mais Raimundos. Aí eu falei, meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não tá feliz, meu irmão, eu te dou seu ingresso e você vaza daqui, meu irmão. Quem é morto sempre aparece. Além do Digão, nesta semana ainda me surpreendi e admito, até me assustei com o reaparecimento de outro bolsominion musical, o cantor Latrino. Não que eu tenha reconhecido o funkeiro logo no primeiro momento em que assisti ao vídeo. Eu demorei uns bons segundos pensando, porra, já vi esse cara em algum lugar. Qual lugar? Não sei, em qual edição do BBB ou Power Couple. Até que eu li alguém comentar que era o Latino, o que na real eu ainda não acredito muito não. É tanto procedimento realizado de forma exagerada e sem critério que se ele morre, nem a mão reconhecem no IML. E falando nisso, uma imagem mais aterrorizante deve ser ver o saco do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, lá. O apresentador foi ao programa do Ratinho e resolveu dançar com a bunda virada para a câmera. Se vocês já tinham ficado impressionados com o volume dos ovos do Mário Gomes naqueles vídeos eleitorais, eu digo sem medo de errar que o Sérgio Malandro ultrapassou o Cenourinha e é o novo detentor do título de saco de bochecha de fofão com cachumba maior do Brasil. Tanto o Latino como essa imagem acabaram com as boas lembranças que eu ainda tinha dos anos 80 e 90. Estou profundamente perturbado e agora tô saindo fora. Valeu! Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. E se você gosta do nosso canal, assiste os cortes, as lives, os vídeos on demand e tudo mais, nos financie. Aqui no primeiro comentário tem o nosso Seja Membro. Mostre seu membro aí que ele vai crescer com a gente. Eu preciso de muito membro no nosso canal, por favor. Você também entra no nosso Apoia-se, tem também o nosso Pix aqui, que você pode mandar uma turbinada ali pra nós que a gente tá precisando, tá? Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, não. Facebook, talvez. TikTok, Instagram, vamos lá. E também, isso, né? Não precisa seguir, não tem outras redes sociais ainda. E se você é um desses que não ficou profundamente perturbado com o que você viu dos ovos do Sérgio Malandro, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.